capítulo de número 11, verso 1, 2 e 3, depois o verso de número 6. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo, formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que se torna galardoador dos que o buscam. Amém? Vamos orar? Pai amado, já sentimos a Tua presença. Ouvimos o Senhor falar através dos louvores, através da palavra que já foi aqui testemunhada. Pai Santo, em nome de Teu Filho Jesus, toda a honra e toda a glória é do Senhor. Pai amado, estamos aqui para adorar a Ti. Estende Tuas mãos, Senhor, sobre nossas vidas, sobre a vida da Tua igreja, sobre a vida dos Teus servos. Que a Tua palavra possa produzir fruto em cada coração, que saímos daqui mais crentes, mais firmes na nossa fé do que como entramos. E o Seu nome seja glorificado. Toda igreja diga amém. Amém. Os irmãos podem tomar assento em nome de Jesus. O escritor de Hebreus, ele vai falar alguns exemplos de fé, que eu separei para usar como um instrumento para que a igreja possa sair daqui mais firmes do Senhor. Gênesis capítulo 2, verso 17, Deus vai falar com Adão e Eva. De toda árvore do conhecimento do bem e do mal, de toda árvore você pode comer, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, essa você não pode comer, porque no dia daquele que vocês comerem dessa árvore, vocês certamente morrerão. Então entenda bem, Deus ele dá um jardim, dá várias frutas, várias árvores para Adão e Eva se alimentar. Mas Deus havia colocado um limite, Deus havia falado um não para Adão e um não para Eva. Tá? Aquilo ali, aquele não, era a prova da fé. Aquele não era o teste da fé de Adão e Eva. A fé que eles confiavam no Senhor, que estava zelando dele, cuidando deles. Entenda, Deus não desamparou Adão e Eva. Você pode estar passando uma luta, você pode estar passando uma tribulação, mas hoje você comeu, hoje você tomou água, hoje você se vestiu, está aqui no culto para a honra e glória do Senhor, vai voltar. Eu sei que tem algumas pessoas menos endividadas, umas que não estão endividadas, outras que estão um pouco mais endividadas, entenda bem, mas hoje ainda você colocará a sua cabeça no travesseiro e vai dormir em paz, em nome de Jesus. Entenda, há momentos que Deus está dando a prova na nossa fé. Para Adão e Eva, Deus disse um não. O não de Deus era uma prova para Adão e Eva. Ó, de toda árvore vocês podem comer. Eu tenho cuidado de vocês. Eu dei o café da manhã, eu dei o almoço. Vocês já jantaram, alguns já jantaram à noite, alguns vão jantar quando chegar do culto. Deus está falando, eu tenho cuidado de você. Talvez não era a árvore que você queria. Talvez ainda não chegou aquele momento de você saborear tudo que você gostaria, mas entenda que o não que eu dei para você é o meu zelo na tua vida. Entenda que o não daquele projeto que eu dei para você é porque eu tenho cuidado de você, e eu quero que você tenha fé, que até no não que eu digo para você, eu estou zelando na tua vida, Adão. Até o não que eu digo para você, eu estou zelando de você, Eva. Vocês deveriam entender isso, porque a prova da fé para Adão e Eva foi o não de Deus. E como a igreja hoje tem dificuldade de ouvir não, como a igreja hoje tem dificuldade de ouvir não, muitas vezes o não daquele projeto, o não daquela oração, irmão. Pô, Deus, por que não? Porque, filho, primeiro, eu sei que se você comer, você vai morrer. Segundo, eu estou dizendo não para você confie em mim, que eu tenho coisa melhor para você. Então você tem que orar como o meu filho orou no Getsemane. Pai, se for possível, passa de mim o cálice. Se não, faz a tua vontade, porque eu sei que a tua vontade na minha vida é a melhor, é a melhor, é a melhor. É a melhor. Você pode dizer amém?
Por isso que Pedro vai dizer, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O que Pedro diz? Deus tem cuidado de você. Vira para o teu irmão, mesmo com máscara, e diz, Deus tem cuidado de você. Mesmo quando ele diz não, mesmo quando algo não dá certo, todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus, até o não dele. Você pode glorificar o nome dele. Tem emprego que você vai pedir e vai ter não, porque Deus muitas vezes está guardando teu marido uma prostituta lá dentro. Tem hora que você vai viajar, o teu carro quebra, Deus está dizendo não, porque lá na frente podia ter um laço. Deus, meu amado, Deus sabe o que Ele faz. Então para Adão e Eva, o não de Deus era a prova da fé. Nós precisamos nos consolar e confortar o nosso coração na pessoa de Deus, sabendo que Ele tem cuidado de nós, irmão. Nós não vamos ter tudo que nós oramos, nós não vamos receber tudo que a gente quer, nem todas as portas vão se abrir, mas as portas necessárias Deus abre para nós. Aquilo que é necessário, Deus vai entregar, tendo o que comer, tendo o que vestir. Alegre-se, glorifique o nome do Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. Se você está até aqui, se você chegou aqui na igreja, Ele tem cuidado da tua vida, da tua família, Ele tem cuidado de nós. O escritor de Hebreus continua, agora falando de outro personagem, Abel, filho de Adão e Eva, junto com Caim. Ele diz assim, pela fé, Abel ofereceu o melhor sacrifício a Deus. Chegou no momento, Adão e Eva pecam, são expulsos do paraíso, e agora eles vão ter filhos, nasce Caim, nasce Abel, os dois filhos. Mas quando eles saem do paraíso, eles não saem sem direção, eles saem com princípios. Deus havia dado princípios para eles. E agora a Bíblia diz que, em determinado tempo, Abel, ele vai trazer uma oferta do seu melhor para Deus, do fruto do seu coração, trazendo o melhor para Deus. E é interessante que ele faz isso pela fé. Ele não faz isso porque havia um pastor, ele não faz isso porque havia alguém pedindo. Ele fez isso pela fé na pessoa de Deus. Ele reconhecia que o Deus que ele servia era merecedor do melhor. E ele fez pela fé. É pela fé que nós damos o melhor culto nessa noite. É pela fé, sabendo para quem que entramos aqui nessa noite, quem é o dono da igreja, que você dá o seu melhor amém, que você levanta as tuas mãos, que você traz o seu dízimo, a sua oferta. É pela fé. E a Bíblia continua dizendo que a oferta de Abel, Deus aprovou. Deus aprova a nossa adoração. Deus tem que aprovar o nosso louvor, e nem todo louvor Deus está aprovando. Sabe por quê? Porque não é fruto de fé. Tem gente vindo para a igreja dando louvor mecânico, porque todo mundo canta. Abel não fez isso. Abel deu a oferta pela pessoa de Deus, por isso ele dá o melhor, da primícia. E Deus, a Bíblia é bem clara, que Deus, pela fé de Abel, aprovou a oferta de Abel, mas recusou a oferta de Caim. Então Deus, ele aprova, e ele também reprova. Tem pessoas, irmãos, que na hora da oferta, não a dá por fé. Não adianta você dar a sua fé se você não confia que Deus vai te cuidar amanhã. Olha, Ele cuidou de você ontem, Ele te deu o dinheiro de hoje, Ele vai dar o dinheiro de você amanhã. Não é isso que Jesus falou? Não vos inquieteis pelo dia da manhã, que é a vez de comer, que é a vez de vestir, porque o vosso Pai sabe o que você precisa. O alimento de hoje foi Ele que deu, o de amanhã Ele também dará. Louve a Ele hoje, exalte Ele hoje, adore Ele hoje, com o teu melhor, e amanhã Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar de você. Então Abel, ele entendeu isso. Por que Abel dá o excelente para Deus? Por causa da pessoa de Deus. Então não adianta você chegar na igreja e achar que Deus recebe todo louvor. Não recebe. Achar que Deus recebe todo amém. Não recebe. Amém. Não recebe. Se você está fazendo para Ele, agora eu pergunto, está você e Deus, você vai fazer de qualquer jeito? Lá no céu? Está você e Deus somente, todo mundo sumiu. Está você e Ele. E Ele fala, me adora, filho. Tu vai pôr a mão no bolso e olhar para a cara dele? Tem gente fazendo assim, achando que vai ser recebido. Então, a fé nos leva a dar o nosso melhor para Deus.
A fé nos leva a perceber que tudo que fazemos estamos na presença do Senhor. Você pode trabalhar, você está na presença do Senhor. Você pode ir para a sua casa daqui a pouco, assim como estamos na igreja, aqui é a casa do Senhor, mas você está na presença do Senhor. Então tudo que nós fizermos tem que ser o melhor, porque nós estamos fazendo para quem? É isso que Deus reclama do povo lá em Malaquias capítulo 1. Ele diz assim, ó, mas quando você vai lá no prefeito, você trata ele, ô seu prefeito, como é que o senhor está? Quando o prefeito chega na sua casa, faz a melhor comida. Quando o governador chega na sua casa, você faz um banquete, chama os teus parentes. Aí Deus assim, mas se vocês fazem isso tudo para os outros, eu sou Deus, o Senhor, aonde que está a minha honra? Porque para mim vocês fazem de qualquer jeito. Essa foi a reclamação de Deus. Essa foi a crítica de Deus para o povo de Israel naquele momento, dizendo que para mim vocês fazem de qualquer jeito, para os outros vocês fazem melhor. Para a mulher, então, pastor, eu carrego o oceano para ela em conta-gota. E para Deus, irmão, nós temos que fazer muito mais, muito mais. Então, Deus aprova a fé de Abel. Faça com fé. Tenha fé nessa noite que o que você está fazendo para ele nesta noite não vai ficar sem recompensa. Deus não fica devendo nada para ninguém. Não há uma pessoa que trouxe R$1 aqui na vida cristã, um dízimo, uma oferta, que antes Deus não tenha te dado. Sabe o que Deus está falando? Mas quando fizer, faça de todo o coração, crendo que eu sou o Senhor da tua vida, que eu dei ontem, mas também vou dar o amanhã. Então essa foi a questão da fé de Abel. Dar o excelente, dar o melhor pela pessoa para quem ele estava ofertando. Ele não ofertou para o irmão Caim, ele não ofertou para a irmã Eva, ele não ofertou para o pai Adão. Ele estava fazendo, sabe para quem? Para Deus. Eu vou fazer uma pergunta: você faz melhor para Deus do que faz para os teus parentes? Você faz melhor para Deus do que você faz para os seus amigos? Você tem feito melhor para Deus do que você faz para os seus amigos do trabalho, lá no seu trabalho? Porque se você não faz isso, a sua fé é uma fé falha, é uma fé rejeitada. A Bíblia diz: amarás o Senhor teu Deus de todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração. Amarás a Ele de toda a tua alma. A Ele tem que ser acima de tudo. Ele tem que ser o centro da nossa adoração e da nossa vida, porque senão a nossa fé está sendo reprovada. Mas Abel, ele faz isso crendo com um princípio. Qual é? Eu estou fazendo para Deus, sabe por quê? Porque é Ele que tem cuidado de mim. Quando você está aqui louvando, irmão, adorando, batendo palma para Ele, você confia que Ele está cuidando, livrando a sua casa, livrando a sua família. Aí se você confia nisso, como é que vai ser a sua palma? Vai ser a melhor. Como é que vai ser o seu amém? Vai ser o melhor. Como é que vai ser o seu aleluia? Vai ser o melhor. Como é que vai ser a sua adoração? Vai ser a melhor. Se isso está no seu coração, você vai dar o teu melhor para Deus de todas as formas. De todas as formas. Noé, agora, é um outro personagem que o escritor de Hebreus vai fazer menção. Pela fé, Noé construiu uma arca. Deus havia falado com Noé: Noé, vou dar cabo à terra, vou mandar um dilúvio e vou acabar com a raça humana, porque o povo ficou mal. Mas Noé achou graça diante do Senhor. Noé andou com Deus, achou graça aos olhos do Senhor. E Deus fala para Noé: Noé, você vai construir uma arca, e essa arca você vai entrar, tu e tua família, porque eu vou dar livramento para você. É interessante que Noé não viu nuvem, Noé não viu chuva, Noé não viu tempestade, Noé não viu uma gota. Por mais de 100 anos ele constrói a arca, ele não vê uma gota de água cair na terra de forma de dilúvio, mas ele confiou em Deus. Ele confiou que Deus tinha o melhor para ele. No meio da crise, que estava todo mundo corrompido, Noé toma a decisão de confiar no Senhor. E o fato dele estar construindo a arca era a prova da fé. Talvez Deus queira que você continue construindo a sua vida cristã, para que lá na frente você possa ser salvo de um dilúvio chamado condenação.
Enquanto você está construindo essa arca, mesmo que você não esteja vendo o milagre de Deus, Deus parou a chuva, irmão, não é porque te odeia não, Deus parou a chuva porque se Ele manda a chuva no tempo errado, você também seria engolido por toda a tempestade. Então tem hora que Deus está parando chuva, irmão, não é para te causar dano, é para te trazer livramento, falando, eu estou te abençoando, eu estou abençoando a tua casa, você não está vendo, mas a única coisa que eu peço é que você continue confiando em mim, porque tudo que eu tenho falado para você, permanece firme. Senhor, mas como eu vou permanecer firme? Olha a maldade que me cerca, e o Senhor falou ainda que vai mandar um dilúvio. Ele está falando, eu vou mandar, mas enquanto isso eu estou guardando eu estou guardando a tua casa, você não está vendo, mas eu estou fazendo uma grande obra na tua vida. Nada, nenhum milagre vai acontecer se você engavetar os planos de Deus na sua vida. Vou repetir. Nenhum milagre vai acontecer se você engavetar os planos de Deus na sua vida. Noé poderia ter falado por causa da dificuldade que ele está passando, por causa da luta que ele está passando, porque ele está vivendo no meio de um contexto de povo, de uma nação ruim, dos homens maus. Você acha que isso não afeta a família dele? Claro que afeta. Se isso não estava rodeando ele? Claro que estava. Mas quando Deus disse para ele, constrói, ele teve que construir sem ver chuva, confiando no Deus que estava falando, enquanto tu está fazendo a obra, eu estou cuidando de você, o inimigo não te toca, o maligno não te toca, a morte não te toca, vai trabalhando, Noé, vai trabalhando, vai trabalhando, vai trabalhando, vai trabalhando, e eu vou entregar a vitória para você. Irmão, tem hora que pela fé a única coisa que a gente pode realizar é continuar caminhando na nossa vida cristã, é continuando sendo crente fiel, é continuar a louvar o nome do Senhor, ainda que tudo pareça impossível. Chover no deserto, mas Ele faz chover no deserto. Entenda? Vou voltar a dizer, se você engavetar os planos de Deus na sua vida, você nunca vai ver milagre acontecer. Porque milagre não foi chover naquele local. Milagre foi um barco sem vela, sem leme, sem remo nenhum, tá? Conseguir sobreviver a um dilúvio que foi terrível. Isso é milagre. Da família entrar em segurança e sair em segurança. Mas quando Deus disse para Noé, trabalha, Noé foi trabalhar. Quando Deus disse para Noé, constrói, ele foi construir, confiando no Deus que havia chamado ele para aquela obra. Tem gente engavetando o projeto de Deus na sua vida. Não pare de exercitar a tua vida cristã, não pare de exercitar o ministério, não pare de pregar dentro da sua casa. Deus te chamou para isso. Você fala, pastor, mas minha família é difícil, mas o meu trabalho é difícil. Seja crente lá dentro, seja fiel lá dentro, e você vai participar de um grande milagre de Deus. Não engavete, repita comigo, não engavete os projetos que Deus colocou na sua mão. É difícil, mas é o caminho do milagre para que você possa participar. Tem gente que por causa do esposo desanima, tem marido que por causa da mulher desanima, tem gente obreiro que por causa das dificuldades, pelos maus testemunhos, desanima. Tem gente que por causa, meu amado, de uma dificuldade no trabalho, desanima. Deus está falando, eu não te chamei para desanimar, eu te chamei para perseverar. O mundo não vai participar do milagre, o mundo não vai ver o arrebatamento, mas aquele que for fiel até o fim, esse será arrebatado. O que for fiel até o fim, não engavete o projeto de Deus na tua vida. Ninguém disse que seria fácil. Não foi fácil. Não foi fácil para ninguém. Não é fácil para ninguém. Não foi fácil para Noé. Não vai ser fácil para a gente permanecer. Mas os grandes milagres acontecem na vida daquele que é fiel. Grandes milagres acontecem na vida daquele que persevera. No meio das crises, no meio dos vendavais, no meio dos tormentos, no meio das incredulidades, no meio das blasfêmias, das murmurações, no meio dos desvios. Aquele que permanece, irmão, tem participado e tem sido testemunho daquilo que Deus tem feito. Outra situação, porque aqui não é um personagem, é uma situação, foi a passagem de Israel pelo Rio Jordão, na saída do deserto, entrada na terra de Canaã, aonde Deus havia prometido que o povo herdaria a terra que emana leite e mel. Quando
Israel está passando, Josué está agora como líder no local de Moisés. A primeira cidade que eles encontram é a cidade de Jericó. Irmão, muitas vezes quando a gente está caminhando no projeto que Deus tem para a gente, nós encontramos barreiras que são difíceis de enfrentar, difíceis de encarar. Israel agora está encontrando aquela cidade fortificada, aquela cidade de exércitos poderosos, de muralhas de mais de 7 metros de largura, muralhas que aos olhos dos homens era quase que impossível você poder passar. Deus chama Josué, Deus chama o povo de Israel através de Josué e dá uma ordem para aquele povo, que aquele povo caminhasse em silêncio e desse durante 6 dias uma volta nas muralhas. Sacerdotes, a arca na frente, exército atrás, mas que era para eles caminharem em silêncio. Sabe o que eu aprendo? Que na hora da luta, irmão, é melhor você chorar em silêncio do que abrir sua boca para murmurar. Eu fico olhando aquele exército, se não ficasse em silêncio, Deus não falasse, calem a boca, fiquem quietos. E veja o grande livramento que eu vou dar para vocês. A primeira coisa que nós temos que aprender na hora da luta, da dificuldade, guardar os nossos lábios. É por isso que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 10, verso 10, diz: não murmureis como alguns deles murmuraram no deserto e foram destruídos pelo exterminador. Nós devemos guardar a nossa fé, nossos lábios foram feitos para louvar o nome do Senhor no meio da luta, no meio da dificuldade, não para murmurar. Israel agora tem que rodear Jericó, todo o exército, com espada agora na cintura, mas em silêncio. Eles tinham que exercitar a fé deles, mostrar para Deus que eles confiavam no Senhor, confiavam na promessa de Deus, que aquilo que é aparentemente impossível aos nossos olhos pode ser conquistado pela fé no Senhor Deus. Aquilo que é aparentemente impossível aos olhos humanos pode ser conquistado por um exército ou por uma pessoa que confia e coloca a sua confiança em Deus, porque é Ele que tem prometido cuidar de nós, e quando Ele promete, Ele não mente. Então Israel precisava aprender a confiar no Senhor, e Deus está tratando com Israel, falando: vocês dão 6 voltas, e vocês vão ficar no silêncio, e vão ficar, no 7º dia, vocês vão dar 7 voltas, e nas 7 voltas aí vocês vão abrir a goela, vão gritar de todo, mas Deus não é surdo, é porque Deus dá estratégia, irmão. Tem hora do crente ficar quieto para não murmurar, mas tem hora de levantar a tua mão, adorar a Deus e falar: eu creio na minha vitória, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Israel teve que aprender a rodear confiando no Senhor, exercitando a sua fé. Tem hora que a gente simplesmente continua caminhando, confiando no Senhor. Continua a caminhar, irmã, confiando no Senhor. Levanta a sua cabeça. Levanta, Deus está falando com você. Levante a sua cabeça. Levante a sua cabeça. Deus é contigo. A Jericó parece impossível, mas espere o agir do Senhor. Mas tem hora que, se Israel tivesse parado e murmurado, reclamado, ficado apático diante daquelas grandes muralhas, ninguém teria visto o milagre de Deus. Mas era necessário o quê? Marchar. Vira para o teu irmão do lado e diga assim: há momentos na sua vida que a única coisa que Deus espera de ti é que você marche, somente marche, e veja o livramento que o Senhor te dará. Não foi isso que Deus... Pode levantar a tua mão e diz amém, Senhor, glória a Deus. Quando Moisés está com o povo de Israel parado na frente do Mar Vermelho e começa a clamar ao Senhor, qual a única coisa que Deus diz para Moisés? Diz ao povo que marche. Tem gente que está parando de marchar, mas não marcha de qualquer jeito não, irmão, porque o segredo é você marchar com confiança. Agora eu pergunto: como é que você entra num carro para fazer uma grande viagem, né? As mulheres aqui, quando você vai fazer uma grande viagem, né? O Walter, eu viajei, eu peguei um avião. Eu não sei se o avião é pior, porque você coloca a tua vida no piloto que tu nem conhece. Mas eu colocar a esposa, que o Walter e o Alex viajaram 2.000 quilômetros, mais ou menos. E a esposa dele foi tranquila. Mas quem estava no volante? Estava o marido. Maridão. Marido ama a família, vai fazer o melhor pela família, vai ou não vai? A esposa, então, ela colocou toda a confiança no quem? A ponto, não sei se ela dormiu, mas acredito talvez tenha dormido, mas a ponto ela dormiu o quê? Tranquila no banco do passageiro, confiando a vida dela, do filho dela a quem?
ao Walter, que é um homem, que pode dormir, que pode descansar. Só que o guarda de Israel não dorme, não dormita, não cansa, não se fadiga. Agora eu fico imaginando como uma pessoa pode colocar confiança no ser humano. E muitas vezes, irmão, a única coisa que Deus está pedindo é que você coloque a confiança que Ele está na direção. Foi isso que Deus pediu para Israel. Eu estou na direção, só caminha. Mas não caminha de qualquer jeito não. Caminha tendo o entendimento que eu estou na frente de vocês. É por isso que a arca ia na frente. Tenha entendimento. Agora eu pergunto, como é que a esposa que confia no marido, sabe que ele é um bom motorista, fica no banco do passageiro, tranquila? Claro. Sabendo que vai chegar lá, a viagem é longa, sabe que a viagem é longa, mas como está o coração? Você está no meio da luta, eu pergunto, como é que você está caminhando diante de Jericó? Porque tem gente caminhando assim, não vai dar certo, pastor, não tem jeito, a vida, pastor, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. Qual era a ordem de Deus? Caminha, mas caminha com os sacerdotes na frente, caminha, mas caminha com a arca, soldado, com espada na mão, boquinha calada para não murmurar, mas caminha de cabeça erguida. Sabe o que Deus está falando? No meio da luta, para de andar de cabeça baixa, levanta a tua cabeça e veja o livramento que vem do céu na tua vida. Levanta a tua mão e começa a ter uma atitude de vencedor, em nome de Jesus. Por causa da pessoa de Deus que é na frente. Tem hora que a única coisa que Deus exige de você no meio da luta, você não consegue derrubar a muralha, você não tem força para derrubar a muralha. Você acha que Deus não sabe? Você acha que Deus não te conhece as suas limitações? Você acha que Jesus não falou? Deus sabe o que você precisa no outro dia, o pão, a comida, as vestes. Deus veste os lírios do campo, Deus alimenta os pardais. Ele disse, Jesus, vocês são muito mais importantes do que os lírios, do que os pardais. Meu Pai sabe do que você precisa. Deus não falou que você não teria Jericó, Deus falou que te entregaria para ti Jericó. Oh glória, aleluia, diga aleluia, diga oh glória, diga Deus é bom. Deus falou, Deus está me ensinando aquele povo, Deus levou aquele povo até a vitória. Deus te levará à sua vitória, Deus te levará à tua vitória. O texto continua agora dizendo de Moisés. O escritor de Hebreus diz, Moisés, pela fé Moisés deixou o Egito, olhando, visualizando uma pátria celestial. Moisés era hebreu, filho de Joquebede, colocado quando as crianças eram perseguidos pelo faraó do Egito, foi colocado no rio e foi adotado pela irmã de Faraó e foi criado como príncipe do Egito, ensinado em toda a ciência do Egito. Em determinado momento, Moisés, ele agora deixa aquilo tudo. O escritor de Hebreus diz que pela fé, ele preferiu abandonar todo o Egito, porque ele via. Eu gosto do texto de Hebreus, porque o texto de Hebreus ele diz assim, eu não via uma recompensa. Ainda que ele falava assim, ainda que o texto diga que ele olhou e visualizou uma pátria sem ver, uma pátria superior. A Bíblia diz no livro de Hebreus que ele olhou e permaneceu firme, a ponto de deixar tudo que o Egito tinha para ele, porque ele contemplava aquele que é invisível. Aquele que é invisível. Você nunca vai largar o mundo, você nunca vai largar o Egito, se aquele que é invisível não se tornar real no teu coração. Moisés, ele largou o Egito porque Cristo para ele não era uma história que o pastor pregava. Ele contemplava Jesus. Ele conseguia perceber a pessoa de Deus. Ele conseguia ver aquele que é invisível. O texto é bem claro. Ele via pelos olhos da fé aquele que é invisível.
Nas nossas maiores lutas, igreja, nós precisamos contemplar Jesus do nosso lado, ainda que seja pela fé. Não é pelos olhos carnais, porque a Bíblia diz que nós não andamos por vista, porque tudo aquilo que é visível, a Bíblia diz que é passageiro, é temporal, mas aquilo que é invisível é eterno. Pelos olhos carnais, você pode ver banco, teclado, púlpito, mas pelos olhos espirituais de quem é firmado na palavra de Deus, você pode ver Jesus nessa noite aqui, você pode contemplar Jesus aqui recebendo a tua adoração, você pode contemplar anjos passeando neste local, você pode perceber Deus entregando vitória no meio da igreja, Deus entregando vitória no meio da igreja. A Bíblia vai dizer que Eliseu, em determinado momento, quando ele é perseguido, e o exército agora cerca Eliseu, seu companheiro, ele vai virar e vai falar: olha, mais são aqueles que estão conosco do que o exército do inimigo. Ele orou a Deus para que abrisse os olhos daquele jovem, e ele viu que cavalos e carruagem de fogo ao redor. Ele conseguiu ver, mas Eliseu já percebia espiritualmente que Deus não estava abandonando ele na hora que o exército chegou, que Deus não estava abandonando ele na hora que o inimigo bateu na porta dele. O inimigo pode bater na tua porta, mas há carros e carruagens de fogo ao redor da tua vida, ao redor da tua casa. Você tem que crer nisso, você tem que acreditar nisso, você tem que voltar a glorificar a Deus por isso. Fala: Senhor, o inimigo está aqui, mas eu creio que o anjo do Senhor está ao meu redor, Senhor, em nome de Jesus. Por isso que a Bíblia diz que devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, porque se você tira os olhos de Jesus, você volta para o Egito. Se você tira os olhos de Jesus, você larga o Evangelho. Tanta gente está perdendo a convicção de Deus e do reino celestial. Não está no coração. Moisés, ele abandonou tudo, porque ele sabia que a recompensa da pátria celestial era maior do que tudo que o Egito tem. Jovem, quando você abandona o mundo, você tem que ter convicção que o que Deus tem guardado para você é muito melhor. Irmão, quando você abandona o mundo, quando você toma uma atitude de servir a Deus, você tem que ter convicção no seu coração que Deus, ele é real e galardoador daqueles que o buscam. O que Deus tem preparado para você, nunca você vai falar: eu me arrependi de servir Jesus. O que Deus tem para você na pátria celestial é melhor do que manjar do rei, é melhor do que palácios, é melhor do que todo aquilo que o Egito tinha para oferecer. É por isso que ele vê o invisível, e é por ele ver o invisível que ele se mantém firme e fiel a Deus. Eu quero terminar falando de um outro homem. Quero falar de Davi. A Bíblia cita no livro de Hebreus Davi, além de outros vários homens. Davi. Quando nós olhamos Davi, irmão, que pela fé, Davi foi chamado um homem conforme o coração de Deus. E uma das coisas que muitas vezes eu já vi pessoas me perguntarem: pastor, como é que Davi foi um homem chamado coração, um homem conforme o coração de Deus? Se ele pecou, ele mandou matar Urias, ele dorme com a mulher de Urias, Betseba, ele faz uma coisa horrível. Como é que ele pode ser chamado um homem conforme o coração de Deus? Mas é interessante que se eu perguntar até para pessoas que não conhecem o Evangelho, para pessoas que não frequentam a igreja, se eu perguntar lá fora: você já ouviu falar na história do rei Davi? A maior parte das pessoas não conheceram Pelé. Eu conheci Pelé, eu vi Pelé jogar. O último jogo que Pelé fez, eu vi. Eu participei, eu fui não gosto não, mas fui lá ver ele jogar o jogo de despedida dele, que foi aqui em Goiânia. Tem gente que daqui uns dias não conhece Pelé. Vai perguntar assim: quem é Pelé, quem é Messi? Mas quando você pergunta rei Davi, e rei Davi você fala Davi da Bíblia, já vi a história, tal, já vi a história.
Mas eu perguntar assim, quem é Saul? É difícil uma pessoa Saul, uma pessoa que não é crente, que não estuda a Bíblia, que não ouve um sermão, saber quem foi rei Saul. Saul também foi rei. Só que tem uma diferença de Davi e Saul, porque Davi, ele manda matar o marido de uma mulher para dormir com ela. Olha que coisa horrível. Saul nunca traiu, nunca mandou matar alguém para dormir com a mulher dele. Mas a Bíblia não diz que Saul é um homem conforme o coração de Deus, mas diz que Davi é um homem conforme o coração de Deus. Pela fé, Davi foi chamado homem conforme o coração de Deus. É porque a fé de Davi fez com que Davi se aproximasse de Deus, entendesse o que ele fez tinha sido muito errado, e a partir daquele momento Davi vai viver uma vida para a glória de Deus, e nunca mais vai cometer aquele pecado. Vai colocar Deus em primeiro lugar, ainda que tenha cometido um pecado tão grave que Deus condenou Davi a vários castigos. Um dos castigos que Deus condena Davi, Deus não deixou ele impune. O primeiro filho de Davi com Betseba morreu por castigo, por Deus falou, seu filho vai morrer, porque você matou Urias. A espada não vai sair da sua casa. Mas quando Deus olha o coração de Davi, Deus chama ele um homem conforme o meu coração. Porque Davi, ele demonstra sua fé tendo uma mudança radical de vida. Ele para de pecar, ele não apronta mais essas coisas horríveis, e tudo que ele quer fazer agora é para agradar a Deus. Apesar que Davi cometeu um erro muito grave, e Deus cobrou dele, nós lembramos de Davi como um homem, grande homem de Deus, não pelo início da caminhada dele, mas pelo final da caminhada dele, que é um final de fé, um final de perseverança, um final de fidelidade, um homem que agora estava disposto a dar tudo para o Senhor. Ele não estava ligado a dinheiro, nada e ninguém era maior do que o Deus dele. Ele queria fazer para Deus o melhor, ele queria dar para Deus o melhor. Ele aprendeu uma lição, ele aproveitou a oportunidade que Deus deu para ele de se arrepender. Eu pergunto, qual de nós é mais pecador ou menos pecador que Davi? E Deus deu para Davi uma oportunidade de arrependimento, de mudança. Deus deu para mim, para ti, uma oportunidade que foi lá no batismo, de você ter seus pecados perdoados, de você ter toda a sua dívida quitada, por mais horríveis que possa ter sido. Agora eu pergunto, Davi foi lembrado porque ele aproveitou a oportunidade que Deus deu para ele. Ele é um homem que agora está vivendo para a glória de Deus. A fé dele levou ele a ter uma mudança radical de vida. Saul, ele não pecou matando ninguém, ele não dormiu com a mulher de ninguém, mas quando Deus disse para ele, Saul, não faz isso, ele foi lá na frente, já rei. Ele não honra Deus, ele não se importa mais com Deus, ele não valoriza o não de Deus. É por isso que nós lembramos de Davi, mas muita gente não sabe o que é Saul. Saul começou bem, mas terminou mal. Davi começou muito mal, mas terminou como um homem conforme o coração de Deus. Não importa como é que foi a sua vida, como é que passou a sua tribulação. Pastor, o meu início foi muito terrível, pode ter sido, mas como é que você tem honrado a Deus agora, depois do que você passou, e até no meio do que você está passando? Como que isso tem levado a você a adorar a Deus? É o que vai fazer a diferença, como é que vão contar a tua história aí na frente. É isso que vai fazer a diferença, como é que vai ser a tua história de um irmão, de uma irmã que passou e foi derrotado, ou daquele irmão que superou, que venceu, que rompeu, e que vão olhar para ele e vão falar, aquela irmã é crente. Não vão lembrar do problema que você passou, vão lembrar da honra que Deus lhe entregou, por causa da atitude que você vai ter diante do Deus que você serve. Quem está entendendo, levanta a tua mão e dá glória a Deus. O que vai determinar se você vai sair desta história vencedor é como que você está agindo a partir de agora. Não é se Deus deu muito ou deu pouco,
que vai depender a história que vão contar da tua vida, o fim dessa tribulação, o fim dessa provação que chegou na tua casa, chegou no seu casamento, chegou na sua vida financeira, é a forma que você tem passado por ele. Senhor, eu até cometi um erro, mas a partir de agora eu vou lhe honrar. Senhor, eu até cometi uma falha, mas a minha vida agora é para ti. Senhor, eu até cometi uma falha, mas agora, Senhor, eu fiz um compromisso contigo. Quanta pessoa fez compromisso com o Senhor e depois de receber vitória, como foi Saul, não honra mais a Deus. Só que Saul teve um fim e o fim não foi bom. Davi teve até o início ruim, mas o fim da história dele foi abençoado.